embaixo eu quero. Bom, o tema de entrada desse vídeo não foi citado na introdução, mas eu vou dar uma resumida aqui. Um ouvinte ligou para a rádio e falou que um jornalista são paulino estava com inveja do Palmeiras. E olha o que ele respondeu. Lima, você tem inveja do Palmeiras? Ah, Aqui é o Cirineu de Piracicaba. Cirineu de Piracicaba, só pode ter inveja quem não tem, né? O que o outro tem, né? São Paulo tem tudo. Torcedor do São Paulo, eu, como torcedor do São Paulo, a turma mais nova não, os Tricas, Nutella, Tinderiano e Enísticos não viram. Eu vi tudo. Eu vi o São Paulo ganhar tudo. Eu não tenho inveja nenhuma. São Paulo é o único clube no Brasil que tem todos os títulos possíveis e imagináveis. Como é que eu vou ter inveja? Como é que eu vou ter inveja? Não tem como. São Paulo é o único time do Brasil, mesmo com a idade que tem o clube, que é menor que muitos outros do país. Sabe quando o São Paulo vai fazer 100 anos? Só em 30, cara. E isso porque mudaram lá o estatuto, que era para ser 35. Olha isso, olha a idade do clube. E o São Paulo é o único do Brasil que tem tudo. Mas que inveja. O palmeirense tem essa mania, rapaz, de ficar toda hora com esse negócio aqui no programa. Ai, o Weber tem inveja, ai, o Weber tem inveja. Inveja do quê, meu Deus do céu? Como é que eu posso ter inveja se meu clube conquistou tudo? Tudo! Em 90 anos de história. Quantos anos já tem o Palmeiras? Quantos anos tem o Corinthians? Quantos anos tem o Flamengo, Fluminense? E por aí vai. São Paulo é um nenê perto dos outros e já ganhou tudo. Os outros estão ainda lutando, brigando, inclusive o Palmeiras, que não tem Mundial. Rapaz, que pancada, hein? O sujeito poderia acabar o ano sem essa, não é? Mas não. Por um acaso ele decidiu ligar no programa de esportes da 105 FM e mexer com a boca logo de quem? Do Weber Lima, que é um dos jornalistas mais ácidos que existe em solo brasileiro. Mas acredite se quiser, um profissional do jornalismo esportivo conseguiu ser mais clubista que esse ouvinte aí. E veja só o que o Mauro César Pereira, o flamenguista da mídia esportiva, falou. Acho que existe a torcida dos clubes de São Paulo unidos contra o Flamengo, que já virou rival. Um São Paulino que eu conheço disse outro dia que prefere o Palmeiras campeão. Fique assustado. Meu amigo que está assistindo, ou minha amiga, eu peço que você olhe o céu pela sua janela agora e veja. Provavelmente a bola fora que o Mauro César mandou está passando por aí. E tudo isso para engrandecer o Flamengo. Então bora rebater essa bola fora. Primeiro, ninguém aqui em São Paulo liga para o Flamengo. Ninguém deixa de dormir quando o clube do coração perde para o Flamengo. O Flamengo aqui no estado de São Paulo não é rival nem do Mirassol, quem dirá de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. E com todo respeito ao Flamengo, tá? O Flamengo não tem nada a ver com o que o Mauro César falou, mas eu só estou rebatendo o que foi dito, expondo a realidade. E segundo, nenhum torcedor aqui torce para clube rival, a não ser que o seu clube do coração dependa da vitória do rival para ser campeão ou para não cair. E mesmo assim, há controvérsia. E sobre o Palmeiras, vamos lá, eu sou São Paulino e eu quero que o Palmeiras perca tudo que resta esse ano e que o Abel caia em dezembro. É isso que eu quero. E sempre tem aquele que vai me refutar dizendo: ué, Renato, não é você o cara que fala de futebol sem clubismo? Respondo: sim, eu não sou clubista, mas também não sou torcedor de clube rival. Não existe isso. Agora, no campo das análises futebolísticas, eu represento fielmente esse rótulo aí. Quer um exemplo? Vamos lá. Tem muita gente cravando que a LDU já eliminou o Palmeiras da Libertadores porque ganhou lá por 3-0. Tem até um jornalista chamando o Palmeiras de zebra. Duvida? Veja. O Palmeiras virá, eu acho que vai ser uma grande surpresa. Visto o resultado do jogo da ida, a zebra. O Palmeiras vai entrar como zebra. Eu vou na contramão desses argumentos aí. O Palmeiras recentemente meteu 3 gols no São Paulo no Morumbi em 18 minutos. Tudo bem, teve a ajuda da arbitragem e tal, só que não teve nenhum pênalti não, tá? Com a bola rolando, o Palmeiras meteu 3 gols no São Paulo em 18 minutos. E eu já vi o Palmeiras meter 3 gols no Allianz Parque em 10 minutos. E agora eles têm 90 minutos em casa para fazer 3 gols e levar para os pênaltis ou meter 4. E eu já acho que o Palmeiras tem condições de meter 5, 6, até 7. É só a LDU jogar se defendendo o jogo todo. É o que o Palmeiras gosta, tá? Agora, se a LDU bater de frente com eles ali, aí a história é outra. Mas se sentar nos 3-0, acabou.
Dito isso, eu vou torcer para o Palmeiras ir para a final da Libertadores? Nunca! Mas eles têm condições. E agora, chegando na final, Palmeiras e Flamengo, eu vou torcer para o Palmeiras? Claro que não. Entre os dois, vai o Flamengo mesmo, pela questão da rivalidade com o Palmeiras. Ponto. Mas o melhor cenário para mim é que os dois caiam na semifinal. Mas falando em merecimento, sim, eles merecem ir para a final, porque estão fazendo um ótimo trabalho de gestão e não é de hoje. E diga-se de passagem, bem ao contrário do meu São Paulo Futebol Clube, que parece que caiu numa areia movediça e quanto mais se mexe, mais afunda. O São Paulo teve um 2025 tenebroso, tirou a esperança do torcedor. E sabe qual vai ser o planejamento do São Paulo para a próxima temporada? Não, o São Paulo vai trazer o John Arias, que está infeliz na Inglaterra e quer voltar para o Brasil? Não. São Paulo vai trazer o Marcos Leonardo, que quase veio para o São Paulo? Será que vem em 2026? Também não. O Brenner se declarou para o São Paulo, o ano que vem ele está aí. Não também. Sinto dizer, torcedor são paulino, que o planejamento do São Paulo para 2026 está sendo montado ao redor de Lucas Moura, Oscar e Caleri. Os três que passaram essa temporada praticamente toda no departamento médico. Essa diretoria matou as expectativas do São Paulino e agora quer matar o sonho também. E agora tem um novo fantasma que está assombrando o torcedor. Nem o Hernan Crespo garantiu que fica o ano que vem. Renato, a diretoria já vai demitir o Crespo? Não, ele que não garantiu que fica. Pelo que deu a entender, ele só topa continuar no São Paulo caso o clube ofereça condições mínimas de trabalho. Como assim, Renato? Simples. Jogadores disponíveis. Nessa temporada o São Paulo sofreu muito com lesões. Até pouco tempo atrás o São Paulo tinha 12 jogadores no departamento médico. O Crespo teve que tirar 15 garotos da base para fazer um coletivo no treino, porque não tinha contingente. Então ele quer um plantel que dê para trabalhar. E o que a diretoria oferece para ele? Um planejamento acerca de Lucas Moura, Oscar e Caleri. Resumindo, o 2026 do São Paulo até o momento está entregue às baratas. E para os desavisados, não sou eu que estou criando a crise, tá? É importante deixar bem claro aqui. A crise já existe, eu só estou falando sobre ela. Não temos expectativas, tá difícil de sonhar, mas ainda temos a fé. E a fé move montanhas. E tomara que mova essa diretoria também, para fora de São Paulo. Meu amigo, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para eu ler, por favor. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Presidente. Já estava comentando com o Pretzel que a atual gestão dobrou a dívida do São Paulo. Exato. Dobrou a dívida. Não. Dobrou a dívida para ganhar uma Copa do Brasil. Sim. Vale a pena? Não, acho que Essa não. é a pergunta, né? Claro que não. Vale a pena você dobrar a dívida, o preço foi uma Copa do Brasil. E talvez na coletiva do Casares, que ele explica mais ou menos por quê, né? Que no primeiro mandato ele tenta reconectar o time com a torcida, onde ele conquista a Copa do Brasil, e depois o saneamento de dívida. O correto teria sido feito ao contrário. Sim. Ele não teria feito a moral com a torcida, mas talvez Não, tivesse divulgou um superávit de 50 milhões. a primeira gestão e agora estava arrumado Era e começa contra a o trabalho. reeleição deles. Ele era mudou contra a o estado- reeleição, ele falou, ó, você é candidato, mas só quero ficar um mandato. Sou contra a reeleição. Aí ele deu aquele golpezinho, golpinho ou golpezinho? Pode ser qualquer um, né? Golpinho, E aí, ele processou os caras. Exatamente. E aí ele ficou mais uma gestão. Outra coisa... O poder enebria, Exatamente. né? Ontem eu trouxe a informação, o braço direito dele, o amigo dele, ontem Aires de Abreu Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Filho do seu Outen. Filho do seu Outen, vota contra Cotia. Derrotado totalmente o Casares. O assunto morreu. O assunto foi enterrado. Até o amigo dele, o braço direito dele, parceiro de chapa, vota contra o projeto. Mas é isso, o tamanho de São Paulo é esse. Talvez termine em 7º, 8º. Se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, pode ser o Corinthians, que eu acho que muito mais copeiro. Ou o Flamengo ou o Palmeiras ganhar a Libertadores, pode até beliscar com esse futebol ridículo uma pré-Libertadores. Mas aí eu pergunto para você, né, Denis? Olha só, o São Paulo... É uma premiação para quem não fez por merecer. Coloca o São Paulo e o Corinthians no mesmo balaio. E que adianta ir para uma Libertadores da América com esse time? O São Paulo, o Corinthians... Não, adianta que você passa de fase A pelo primeira menos fase, e você tem um faturamento mas melhor. A primeira fase paga pouco.
Olha, com esses times atuais... 350 mil dólares por vitória. Então, com esses times atuais Por é difícil vitória. imaginar que Corinthians Mas e São na Paulo Libertadores ou em todo o passem campeonato? das oitavas da campeonato, Libertadores, sim. por exemplo. Quando você passa de fase, não tem uma premiação extra, Tem que nem a a Copa do premiação Brasil? extra e mais o prêmio por vitória. Não vamos esquecer que o Corinthians sequer conseguiu passar pelo Barcelona de Guayaquil, que ficou na 4ª colocação no grupo dele depois na Libertadores. Teve dificuldades contra a Universidade Central da Venezuela. Claro Mas que, assim, gente, claro que é importante para a Libertadores, Mas é Libertadores você pode ser evidentemente. campeão com um time ruim. Ah, A Libertadores difícil, permite. Não, é difícil, viu? mas é possível. Difícil, Qual foi o Quezada. último? Hoje é difícil. Time Acho que o ruim último na foi o Libertadores São é Lourenço, difícil. 2014, São talvez. Lourenço não era um timaço. 2014. O Lanús chegou a uma final com um timinho razoável contra um Grêmio, que não foi o melhor Grêmio da história. 2017. A Libertadores você Não, consegue. dá pra chegar. A LDU, vamos Se lá. organizado. É um time organizadinho, mas não é a coisa mais maravilhosa que a gente tem Eu na acho América que é do o Sul. pior time dos 4. E pode ser A campeão. LDU é o pior, é. E pode ser campeão. Será que realmente... Mas será que é o pior? Quero falar agora sobre o São Paulo, que fez uma série de péssimos negócios na temporada envolvendo jogadores jovens. E agora acaba de conceder ao Bahia e, por consequência, ao Manchester City, um enorme desconto na venda de Rodrigo Nestor. O meio atacante vai ficar em definitivo no Bahia, mas pelo contrato de empréstimo estava estabelecida a necessidade do pagamento de 4 milhões e 700 mil euros. Ocorre que o acordo foi fechado em 3 milhões e 800 mil euros, 900 mil euros de desconto. Para piorar, o São Paulo devia ao Grupo City 1 milhão e 800 mil euros pela compra do Ferrarese, que ainda não havia sido paga. No fim das contas, em vez de 4 milhões e 700 mil euros, a transferência do Rodrigo Nestor vai render ao São Paulo 2 milhões de euros. Trazendo para a nossa moeda, o São Paulo teria direito a mais ou menos 30 milhões de reais, mas vai ficar com apenas 12 milhões e meio de reais, valor que será pago ao longo de 3 anos. É também por essas e outras que o tricolor sofre tanto no aspecto financeiro. É um São Paulo que se apressa para vender Lucas Ferreira, Matheus Alves e companhia. É um São Paulo que concede descontos gigantes para um clube que tem por trás o Grupo City, no caso o Bahia. Enfim, gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentários só para registrar e ser justo. Vale a lembrança de que o Bahia já havia desembolsado para a aquisição do Rodrigo Nestor por empréstimo no início dessa temporada 9 milhões e 400 mil reais. Nas últimas semanas, e aqui vai a principal e a primeira informação, ele cogitou, ponderou e conversou com pessoas próximas sobre a possibilidade de aposentar, de encerrar a carreira no fim do ano por conta do histórico recente de lesões. Lembrando que antes desse problema na panturrilha esquerda, ele teve lá atrás aquele problema no jogo contra o Corinthians, um problema na lombar, enfim, um problema na vértebra, e isso afastou ele durante 2-3 meses. Ele voltou a ser relacionado pelo Crespo e volta a se machucar, a lesionar a lesão então na panturrilha esquerda, que ele não está 100% recuperado ainda, por isso joga o Oscar para a próxima temporada. Muito por conta desse estresse, dessa dor de cabeça, dos obstáculos físicos e clínicos, o Oscar conversou com pessoas próximas e levantou a possibilidade de, mesmo tendo um contrato até dezembro de 2027, de encerrar a carreira. Então ele avaliou isso nas últimas semanas, para não dizer nos últimos meses, e conversando então com essas pessoas próximas, com seus representantes, ele resolveu que não vai parar, que não vai se aposentar, que não vai interromper a carreira antes, pelo menos da próxima temporada, meados da próxima temporada. Ele colocou para ele como meta o seguinte: não parando agora, que os próximos 6 meses, no caso os primeiros 6 meses de 2026, primeiro semestre de 2026, esse primeiro semestre vai ser determinante para ele entender o seu corpo, entender as suas ambições e ter a prova clara de que aposenta ou não aposenta, encerra o contrato mais cedo com o São Paulo ou não. Um comentário importante, porque ontem o Globo Esporte publicou uma matéria longa, mas importante, interessantíssima para quem gosta do assunto, de uma conversa que eles tiveram com o Pedro Oliveira, que é sócio da Outfield. A Outfield é a gestora do fundo do FIDIC do São Paulo. Então, o que o Pedro Oliveira disse? Disse que existe uma perspectiva de finalização desse ano no São Paulo com uma redução da dívida que possa estar numa régua, numa linha abaixo de 900 milhões. E aí eu vou dar uma informação para vocês que talvez as pessoas não tenham entendido na totalidade. O que significam esses números efetivamente? Tá? O São Paulo tinha planejado chegar em setembro com um déficit do ano todo de 6,2 milhões. Tá, Zanqueta, quanto que foi realizado então? O São Paulo realizou um superávit de 20 milhões,
o que significa que o São Paulo, somados os 20 milhões, mais os 6,2 que era considerado déficit, você soma os dois, o São Paulo chega a mais ou menos 26 milhões acima do que estava esperado. Beleza, Zanqueto, mas 26 milhões, mas nós vendemos 90, 100 milhões a mais de jogadores. Esse é o gap. Esse é o problema que eu já expliquei para vocês. A gente está com 26 acima do esperado, entretanto, nós vendemos 90, 100 milhões acima do que deveríamos ter vendido. E aí, a justificativa que deram é, bilheteria foi abaixo, a gente teve eliminações nas competições, tivemos gastos a mais no futebol, esse é o maior problema que a gente vive. Então, essa é a grande problemática do São Paulo. Então, não adianta nada você vender 110, 120 milhões em jogadores a mais do que você tinha planejado, tá? Não adianta você vender a mais e você gastar a mais. Então, hoje, ao invés da gente estar falando sobre um superávit de 100, 120 milhões, mesmo abatido aí eliminações, bilheteria, a gente está falando de um superávit de 20 com uma diferença de orçamento de 26 até setembro. Tá, Zanqueta, e por que o Pedro acha que a gente vai ter um cenário melhor até dezembro? Porque o último trimestre do ano, o São Paulo normalmente recebe bastante dinheiro correspondente às premiações de disputa dos campeonatos e outros valores, até dezembro. Normalmente, são essas considerações que são feitas. Então, fiquem com esses números na cabeça. O São Paulo tem, hoje, até setembro, 26 milhões acima do que orçou. É um resultado bom, mas muito pior, muito menor do que aquilo que a gente esperava. É bom, então, a gente comemora esse número? Não, a gente não comemora, mas a gente não lamenta o número. Não é um número para você lamentar e falar, meu Deus, estamos afundando, a dívida está aumentando. É o contrário. Então, foi o que eu expliquei no começo. Esses são dados balizados e fundados em cima de informações de pessoas sérias, instituições sérias que avaliam isso da melhor forma possível para o que a gente está fazendo. Então, o São Paulo tem uma perspectiva. Quem falou isso, Anqueta? O sócio do fundo que gere o FDIC do São Paulo e participa das auditorias independentes das contas do clube. Então, não tem aonde correr, não tem aonde dramatizar, não tem aonde enfeitar. Eu vi gente falando assim, mas ele... Eu vi até gente ontem querendo questionar o cara como se o cara fosse parte conivente de um processo político do São Paulo. O Pedro não é da política do São Paulo, ele não trabalha para o São Paulo, ele é de uma empresa independente que responde ao mercado. O cara não vai botar o dele na reta para justificar agruras e mazelas do São Paulo. Inclusive, numa outra parte que eu separei da entrevista dele, que eu separei entre a projeção financeira que ele fez do São Paulo, ele acredita que o São Paulo esteja melhorando, ou seja, começamos a seguir na estrada certa. Entretanto, ele sinaliza, e aí eu separei esse tema, inclusive, para dar ênfase, que o São Paulo gastou muito mais do que deveria no futebol. E ele alerta para esse gasto excessivo no futebol, que não adianta nada fazer um monte de esforço em um monte de setores e não conseguir atingir exatamente no futebol, que é o core business do clube, que é onde o clube mais gasta dinheiro, que é onde o clube mais precisa investir. Lembrando que gastamos mais no futebol sem fazer contratações efetivas para o futebol profissional. As poucas contratações que fizemos estão dentro da verba de Cotia, que o São Paulo investiu em jovens. E esses jovens são 99% dos valores das vendas do clube. O único jogador que rende alguma coisa para o São Paulo de venda nesse ano ainda, que nem foi contabilizado, será o Galopo, que vai para o River. É o único. Do resto, todos os outros jogadores que renderam mecanismo, venda, participação, direitos, tudo é com relação a jogadores provindos, oriundos da nossa categoria de base. Então, Cotia é o único lugar realmente que vale a pena você colocar um dinheiro como investimento, que você vai ter o retorno lá na frente, com a tendência de você fazer isso. Existe uma perspectiva muito positiva de uma lucratividade alta com relação aos shows que serão executados no estádio, porque ano passado nós arrecadamos em torno de 20, 22 milhões de reais na mesma época que a gente alugou o Morumbi e ficou com o estádio tomado, que a gente fez uma sequência de shows, e para esse ano existe uma perspectiva também na faixa de mais de 20 milhões. Isso vai somar as contas do clube, isso vai somar ao São Paulo, vai somar com as entradas do Campeonato Brasileiro, que aí depende de quanto, em que posição o São Paulo ficar, e quanto o São Paulo vai ter de audiência na TV nesses últimos jogos finais, depende de bilheteria, ou seja, a Libra, que paga já esse ano para o São Paulo, ela diz respeito a quem teve mais audiência, qualificação, ou seja,
a colocação, acho que é a palavra certa, no campeonato final que você vai ter, tá? E os outros 40% são fixos para todo mundo, mas 30% são de audiência na TV e 30% são de colocação final no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o São Paulo ainda depende disso para poder saber quanto vai receber de dinheiro ao final deste ano. Por isso não dá para ter certeza dos números que você vai ter. Por isso também impacta no planejamento do próximo ano. Então, no planejamento de amanhã, quando os caras sentarem para conversar, tem lá alguns cenários. Cenário sem nada, Sul-Sudeste, tipo isso, Sul-Americana, pré-Libertadores e Libertadores. São os 4 cenários que o São Paulo vai trabalhar. Rebaixamento, acho que assim, ainda não estamos, não escapamos 100%, mas é um cenário que realmente ninguém trabalha planejando o rebaixamento, tá? Então, só para vocês entenderem isso, a dívida do São Paulo, que fechou em setembro em 912, valores divulgados pelo clube, teve aí o alerta do Pedro dizendo que para esse último trimestre o São Paulo espera ter uma projeção de fechar abaixo de 900 milhões nesse final de ano. É uma projeção, eu lembro para vocês, que foi dada pelo sócio do FIDIC, que gere o fundo, que é da Outfield. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês é sobre a questão do São Paulo melhorando essa situação financeira. Ano que vem pode ter um certo impulso. Qual impulso é esse? Vocês sabem que ano que vem deve ser implementado o fair play financeiro no futebol brasileiro. E os clubes que não se enquadrarem nisso vão começar a sofrer represálias e vão começar a sofrer com essas questões. Então, o São Paulo tendo uma recuperação nesse sentido, melhora um pouco o seu cenário. Então, o fair play financeiro é uma coisa muito importante do ponto de vista de regulação dos clubes para não acontecer o que acaba acontecendo, por exemplo, com o Corinthians, que quer gastar e não paga ninguém, com o Santos, que esse ano também tinha uma série de problemas e continuou investindo e não pagando ninguém, como tem um monte de clubes, como o Vasco da Gama, que não acerta suas dívidas, continua devendo, não paga ninguém, e o Botafogo fazendo o mesmo caminho. Só alguns exemplos de clubes brasileiros que seguem por essa linha e que vocês veem toda hora sendo expostos aí. O São Paulo, ao menos, está fazendo um movimento para mudar a rédea do negócio, para mudar a pista, o trilho, ou mexer no comando do navio para que você entre numa rota mais estável, mais segura e mais sadia, para o São Paulo melhorar a sua situação financeira. Por quê? Porque só assim você vai conseguir ter visibilidade, aumentar a valuation do clube para você ter uma venda melhor caso você queira virar SAF, coisas do gênero. Eu, particularmente, acho que o São Paulo já deveria, com a sinalização de melhoria financeira, mostrar esses números no mercado, se transformar em uma SAF e abrir esse processo de valuation ainda neste ano de 2026, que o Casares ainda é presidente. Para mim, 2027 deveria, mudando o presidente, já ter uma nova mentalidade, uma nova filosofia para que o clube já entre numa nova era, porque eu acho que o São Paulo não dá mais para continuar. É um processo muito lento, muito sofrido, e a política draga, puxa para baixo, para que os movimentos não sejam feitos e que o populismo assuma a rédea e o comando do clube. Uma coisa importante para passar para vocês aqui. Politicamente, tá? Só para vocês entenderem com relação às coisas. Politicamente, o São Paulo, ele já tem uma ebulição por baixo dos panos. Eu tenho informações de que um grupo de pessoas com financiadores ocultos até o momento, a gente imagina quem são, mas eu não posso dizer porque eu não tenho provas, estão contratando influenciadores e estão agendando reuniões em pizzarias para trabalhar em nomes para o próximo ano na parte eleitoral, tá? São pessoas que já estão migrando, que já estão se encontrando, já estão combinando reuniões para poderem estabelecer planos de ataques conjuntos, mensagens coletivas, publicações conjuntas em redes sociais, para ter os mesmos discursos em vídeos de YouTube, em canais de Instagram, Facebook, etc. Já estão acontecendo essas articulações e estão sendo financiadas por grupos referentes a isso. Em breve vocês vão ver esse movimento pairando aí. Quando vocês verem que muita gente está mandando a mesma mensagem, compartilhando as mesmas imagens, vocês já fiquem ligados que vocês vão entender exatamente o movimento, como funciona essa questão toda.
Vivendo uma temporada tão conturbada quanto a do São Paulo, o Atlético Mineiro segue em busca de se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, conquistar o título da Copa Sul-Americana. Apesar da indefinição nesta reta final de 2025, a diretoria do Clube Mineiro já definiu uma movimentação importante visando o ano que vem. De acordo com o jornalista Alexandre Zanqueta, o meio-campista Igor Gomes, cria de Cotia que deixou o São Paulo em 2023, deve permanecer vestindo a camisa alvinegra por mais tempo. A intenção do Atlético é oferecer um novo vínculo ao jogador com validade até o fim de 2028. Vale destacar que o atual contrato de Gomes se encerra ao fim de 2026, ou seja, o jogador poderia assinar um pré-acordo com qualquer equipe a partir de julho. Na temporada atual, o meio-campista esteve em campo em 51 oportunidades pelo Atlético Mineiro, se estabelecendo como um dos nomes mais utilizados no elenco. Ao todo são 4 gols e 2 assistências. E aí, torcedor, agora voltando a falar sobre Oscar, você acha que ele ainda pode superar as últimas lesões sofridas e apresentar o grande futebol que todos os são paulinos esperavam logo após o seu retorno ao tricolor? Quero saber a sua opinião nos comentários.